Olá, eu sou Vicente Pacheco e juntamente com Cláudio Figueiredo formamos o Centro Avançado em Sistema Autoligado, o CASA. E é com muito orgulho e muito feliz que eu venho dizer aqui para vocês do nosso novo projeto. Estamos iniciando agora, reativando com força total o nosso canal no YouTube. Então eu gostaria de pedir para você ir lá no YouTube, fazer sua inscrição, participar mais desse nosso canal, para estar mais próximo desse contato que a gente vai começar a estabelecer desde hoje, para que você esteja recebendo todas as nossas dicas, todas as nossas aulas, todos os casos clínicos, tudo sobre o sistema ortodôntico com aparelhos autoligáveis. Então, para que a gente comece agora esse nosso novo projeto, nós vamos iniciar falando para vocês sobre o nosso protocolo, que é o protocolo de excelência em sistema autoligado. São os 10 passos que você deve seguir para alcançar os mesmos resultados que a gente alcança e que estão nos nossos livros, sendo esse aqui o nosso último livro, lançado agora recentemente. Então, tudo que vocês têm aqui dentro desse livro, eu garanto para você que se você seguir todos os 10 passos do PEXA, você também vai conseguir, você também vai ter a excelência dos seus resultados. Quais são os passos que a gente vai estar falando para vocês? O primeiro passo é a análise facial. O segundo passo é a análise clínica da oclusão, envolvendo os segundos molares e os caninos em particular. O terceiro passo diz respeito ao posicionamento dos acessórios. O quarto passo, a gente vai comentar e falar alguma coisa com vocês sobre os levantes oclusais, onde colocá-los, quando colocá-los, com que altura, quantos, a quantidade deles, nós vamos estar passando tudo isso para vocês. O quinto item, aplicação de fios termoativados. Isso é uma obrigatoriedade no sistema autoligado. Trabalharmos com brackets autoligáveis e fios termoativados. Sexto passo seria, se tem algum segredo ou se tem algum pulo do gato, seria entender a dinâmica dos wins. Eu sempre falo, não é entender onde a gente vai colocar os wins no start inicial, no início do tratamento, e sim entender a dinâmica que esse win assume durante o tratamento, porque ele pode começar no anterior, passar para posterior e vice-versa, da direita para a esquerda, enfim, entender a dinâmica dos wins. O sétimo passo é entender a mecânica dos elásticos, o uso de elásticos precoces, elásticos de classe 2, elásticos de classe 3, elásticos para potencialização de bioadaptação transversal, sem ainda nem ter colocado o aparelho na arcada inferior, apenas na arcada superior, e já está trabalhando com fio 014 níquel titânio termoativado. Isso é um paradigma a ser quebrado, quando a gente comenta e compara com o convencional. O 8º passo seria entender o uso do atrito, usar o atrito a nosso favor. Quando nós devemos eliminar o atrito e quando nós devemos usar o atrito para que através dele a gente consiga resolver o problema do nosso paciente. Nono passo é refinamento dentalveolar. O que é isso? Seria a pergunta que a maioria dos alunos fazem para mim. Quando é que eu devo trocar de fio? Então, quando é que eu saio do 014 níquel titânio termoativado e evoluo o diâmetro desses fios? Então nós vamos dar passo a passo para você de quando você deve migrar do 014 para o 14 por 25 termoativado, que é nesse nono passo que diz respeito ao refinamento dentalveolar. E o 10º e último é o passo que diz respeito às contenções e a finalização e contenção. Tá? Então, siga esses 10 passos, vamos acompanhar agora um por um comigo aqui, siga esses 10 passos que eu tenho certeza que você vai ter sucesso assim como nós temos, ok? Então, o primeiro passo que a gente vai ver é a parte que diz respeito ao nosso diagnóstico. Vocês não vão ver que a gente não fala de análise cefalométrica, isso não quer dizer que a gente está ignorando a cefalometria. A gente sabe que hoje a procura dos pacientes não é mais só por um belo sorriso, e sim por um belo sorriso e uma melhora na sua estética. Todo mundo hoje procura ficar mais bonito, o apelo estético hoje é muito grande. Então, a análise facial ela é ponto fundamental no nosso diagnóstico, porque a gente tem que pensar nas movimentações que nós vamos produzir nos dentes
e o que essas movimentações vão poder melhorar a estética, a face do nosso paciente. Dentro da análise facial, nós vamos ver 3 pontos: a análise facial propriamente dita, a análise do sorriso e a análise dos exames complementares, que são radiografias, modelos, tomografias, enfim, tudo que a gente já faz no nosso dia a dia, ok? Dentro da análise facial propriamente dita, o que a gente usa? Como vocês podem ver, nós usamos 4 fotografias, 2 frontais e 2 laterais, sendo 2 delas sérias e 2 delas sorrindo. Então eu vou ter sempre a foto frontal séria e sorrindo e a foto lateral séria e sorrindo. Então incorporem no diagnóstico de vocês essa fotografia lateral. Vocês vão ver o quanto isso vai ajudar a gente em relação ao posicionamento do incisivo central superior. No decorrer dos cursos, no decorrer das aulas, no decorrer dos casos clínicos, vocês vão entender e visualizar a importância dessa fotografia lateral ao sorriso. É só incorporar mais uma foto ao diagnóstico de vocês. Então, se baseando, iniciando pela foto frontal e a foto lateral séria, o que é que a gente observa na nossa análise facial envolvendo o sistema autoligável? Então, a gente faz tudo aquilo que a análise facial convencional a gente já usava. Um ponto que a gente observa é o comprimento do lábio superior. O comprimento do lábio superior, ele normalmente tem de 19 a 21 milímetros e possui uma relação de 1:2 com o comprimento do lábio inferior. Isso é importantíssimo na busca da estética do terço inferior da face. Então a gente tem que definir se esse paciente tem algum problema de comprimento de lábio, de tonicidade de lábio, de espessura de lábio. Isso tudo é fundamental para um final, vamos dizer, um final feliz, um final com uma estética legal desse terço inferior da face. Outra coisa que a gente observa é o gap. O gap é o espaço entre o lábio superior e o lábio inferior. Há pouco tempo atrás, preconizava-se, não exigia-se, né, mas se preconizava que o gap fosse 0, isso é, os lábios estivessem em contato. Hoje sabe-se que se a gente deixar um espaço entre os lábios, um gap entre os lábios, isso vai dar aos nossos pacientes um rejuvenescimento facial. Então hoje a gente trabalha de um gap de 0 até 4 milímetros, variando dependendo um pouco a idade do paciente. Outro fato que a gente observa são os sulcos nasogenianos. Então eles são mais aprofundados, menos aprofundados, e tudo isso a gente vai colhendo no nosso bate-papo, na nossa consulta inicial. A gente não tem assim, precisa desenvolver uma ficha para isso, não é isso não. Com o bate-papo na primeira consulta, você vai colhendo todos esses resultados. Lógico que comprimento de lábio, ou a gente vai medir na face do paciente, ou na teleradiografia do paciente. Mas é um detalhe que na maioria das vezes, a conversa na primeira consulta, que você está ali com o paciente, todos esses dados você já vai colhendo, já vai tendo a resposta disso, ok? Outro ponto, plano bipupilar, em relação ao se ele está paralelo ao solo, se ele não está, em relação ao plano bipupilar, a gente tem os planos que dividem o terço médio da face para o terço inferior. Então a gente sabe que toda vez que a gente tiver uma proporcionalidade entre esses terços, nós vamos ter faces mais equilibradas, esteticamente mais aceitáveis. Toda vez que a gente tiver uma discrepância fugindo dessa proporcionalidade desses terços, a gente tem que ver e entender o que a ortodontia é possível de restabelecer essa proporcionalidade, ou se só com a ortodontia não vai ser possível, se a gente tem que ter aí junto com a gente uma cirurgia ortognática, ok? Outra coisa que a gente observa, plano sagital mediano, tem que estar perpendicular ao plano bipupilar. E agora vem os planos verticais, os planos intercantais, os planos bipupilares verticais. A gente sabe que os planos intercantais têm que estar da mesma largura que a asa do nariz. Nessa paciente a gente vê que ou a asa do nariz é um pouquinho maior ou o plano intercantal dela é um pouquinho menor. A gente sabe que o plano bipupilar vertical tem que estar na altura, na largura, coincidente com as comissuras labiais da paciente.
e aí coincide de novo, ou esse plano bipupilar está um pouco maior, ou essa boca é um pouquinho menor. E tudo isso a gente vai avaliando e fazendo na nossa ideia o que isso vai dificultar ou não vai dar dificuldade alguma no nosso tratamento, isso é, o que o prognóstico desse caso está mais favorável ou desfavorável. Outra coisa que a gente vê agora em norma lateral, a projeção malar. Então, pacientes de classe 2 têm uma projeção maior, pacientes de classe 3 têm uma projeção menor. Isso vai dando para nós um embasamento de definir também o padrão do nosso paciente. Tá? Outro aspecto que a gente observa é sulco do lábio superior e sulco do lábio inferior. Então, sulcos de lábio superior e inferior aumentados, pronunciados, isso pode representar para mim no lábio superior uma classe 2 por protrusão maxilar e no inferior, quando esse sulco tiver acentuado, uma classe 2 por retrusão mandibular. Pode me mostrar que é uma face curta. Se esse sulco é reto, pode me mostrar um padrão de classe 3 ou uma face longa. Então, todos esses dados nós vamos fazendo na nossa ideia, antes da nossa análise clínica, o que é que a gente pode estar definindo sobre a face desse nosso paciente. Um ângulo que eu uso muito e que eu gosto demais é o ângulo nasolabial. Ele define para nós a possibilidade de extrair ou não extrair. Então, esse ângulo ele é importantíssimo dentro da nossa análise facial. E vocês vão ver que vai ficar mais claro isso para vocês na discussão de casos clínicos, como a gente estiver discutindo a análise facial do nosso paciente dentro dos casos clínicos que a gente vai estar apresentando para vocês. O tamanho da linha queixo-pescoço, quanto que essa linha queixo-pescoço representa? Ela representa 80% da altura facial anterior-inferior. Isso também vai definir para nós, pacientes classe 3, se dá para compensar ou se vai ter que fazer cirurgia. Pacientes classe 2, se eu consigo resolver só com elástico, se eu vou precisar de propulsores mandibulares ou se eu vou até ter que intervir com cirurgia ortognática. Tá? Então você vê que é um conjunto de dados que vai ajudando a gente a definir lá na frente, depois da nossa análise clínica, o planejamento do nosso paciente. Essa é uma linha que eu gosto muito, uma perpendicular ao plano de Frankfurt, passando pelo ponto subnasal, que vem da análise facial de Epker e Fish. Essa é uma linha que posiciona para nós, nessa norma, numa fotografia lateral, o posicionamento antero-posterior da maxila, da mandíbula e do mento. Então, isso vai definir para mim o que está protruído e o que está retraído e o que está bem posicionado, numa análise simples, rápida e clara, tá? Então, o lábio superior, ele deve estar numa norma clínica 0, quer dizer, o ponto anterior do lábio superior deve estar coincidente com essa linha vertical, aceitando uma média de mais ou menos 2. O lábio inferior deve estar menos 2, isso é, atrás, retruído em relação a essa linha 2 milímetros. Aceitando também uma média de mais ou menos 2, então ele pode ir de 0 até menos 4. E o mento, ele está ali de menos 4, então é 2 milímetros mais retruído em relação ao lábio inferior. E também aceita aí uma variação como uma média de mais ou menos 2, então podendo ir de menos 6 até menos 2. Ok? Então assim eu defino o posicionamento antero-posterior da minha maxila, da minha mandíbula e do meu mento. Ok? Aí eu vou com esses dados começar a avaliar outros pacientes e começar a estudar essas proporções, essas análises dentro da face de alguns pacientes e entender o que isso está diferente, entender o que isso está fora da norma e o que isso prejudica ou não, e o que isso agrava o caso ou não, e qual seria o prognóstico desse paciente. Você vê que ele tem o plano inferior inclinado, o plano inferior um pouco mais aumentado, ele tem aqui um problema de uma assimetria facial que não é tão significante, mas às vezes resta saber se essa queixa não é a principal do paciente.
Então, tudo isso a gente tem que estar avaliando para estar definindo o plano de tratamento que a gente vai dar para esse paciente. Então, veja que de norma lateral a gente vê pouca projeção de zigomático, o sulco do lábio inferior um pouco reto, ângulo nasolabial um pouco aumentado, pela linha vertical ali, subnasal, você vê que o lábio inferior e o mento estão à frente dessa linha, o que me ajuda a definir que esse paciente, de uma norma frontal, ele tem uma assimetria com o terço inferior da face desproporcional, e de uma norma lateral, um paciente com o padrão de classe 3, desculpa. E isso ajuda eu a definir outros pacientes, né? Fazendo toda essa análise dessa face, fica claro, a gente vê que o paciente é um paciente classe 2 e esse é um paciente classe 1. Tá? E partindo para essas análises, aonde a assimetria na face ela é tão significante que acaba fazendo com que a ortognática seja um coadjuvante ou às vezes até um protagonista para que a gente consiga resolver e eliminar o problema do nosso paciente. Tá? Então, essa foi a análise facial propriamente dita. Tá? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, deixa aqui para nós, coloque aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, que nós vamos estar respondendo para vocês com certeza. Nós vamos dar um breve break e a gente volta com a análise do sorriso. Até daqui a pouco.